E aqui a gente vai então terminar essas pontuações, né, que a gente ainda precisa ver mais umas ideias aqui ainda hoje, tá? Então, vamos terminar aqui com mais 5 pontuações. Seguindo em frente aqui, férias remuneradas, aqui acho que eu posso falar bem rapidinho, para que a gente já viu isso anteriormente, né? Então, o aprendiz ele tem direito às férias remuneradas, tá? Férias e remuneradas, isso é importantíssimo, porque você garante que você vai ter na prática o seu descanso, não vai ser aquela coisa, não, eu até teria que ter férias, mas eu preciso estar trabalhando para manter o meu sustento, né? Não. Pode ter de férias. E outra coisa é que essas férias remuneradas, elas necessariamente têm que estar ali de acordo com o calendário escolar. Você não tem a obrigação de obedecer o calendário da empresa simplesmente e aí não coincidir com o seu calendário, né? Bom, carteira de trabalho assinada também, você tem aí a sua carteira de trabalho assinada. A assinatura dela está na função de aprendizagem, tá? Isso é importantíssimo porque isso te dá uma série de direitos, como por exemplo, se você for a ideia da demissão, ela não funciona como trabalhador, no que eu vou chamar aqui para ficar mais fácil, de contrato simples de trabalho. Tá? Então, o contrato de aprendizagem é um contrato que ele é diferenciado para isso. E aí, então, garantias previdenciárias, né? Fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS. Caso você tenha aí a demissão por algum motivo, né? Falência da empresa, falecimento do dono, do proprietário, né? Do empresário, do empregador, e por aí vai. O INSS, é claro, também é a sua garantia, e você também tem, a gente já viu, o 13º salário, que o 13º salário ele não é um benefício que você recebe, né? Você tem ali, na verdade, necessariamente horas trabalhadas, e aí você tem, nas suas horas trabalhadas, esse direito a estar recebendo, certo? Então, aqui acho que a gente consegue entender um pouco sobre os benefícios da aprendizagem. E a gente está aí, falou que entre um dos seus benefícios, você tem aí curso de capacitação. E a ideia do curso de capacitação não vai ser também aquela ideia de que, vamos falar sobre o quê? Como que vai ser? É claro que as instituições que vão fazer esse trabalho, aí, esse meio campo sobre o processo de seleção de aprendizes, dado legalmente uma liberdade para você montar de acordo com a sua necessidade ali, com a visão, a sua grade curricular. Mas algumas pontuações, ela necessariamente tem que se passar. Por quê? Porque você precisa entender, não é simplesmente alguém olhar e falar assim, olha, é necessário o jovem aprendiz entender de direito, por exemplo, por quê? Porque eu acho que é matéria super importante, eu acho que é uma das coisas mais importantes para a sociedade. Não, vamos com bastante calma. Por quê? Porque daí chega um profissional da área da matemática, das exatas, depois ele fala assim, não, é importante você entender esta área, porque essa aqui é uma área que anda crescendo e coisa e tal. Então a gente precisa padronizar um pouco, tá? E aí eu vou dar também pontuações sobre essa questão do curso, como é que funciona esse curso de capacitação que o aprendiz passa, tá? Então, embora vá ter uma variação entre uma instituição e outra, eu tenho aqui umas noções básicas que são um caminho, digamos aqui, para que todas sigam, tá? Então vamos pontuar, por exemplo, a ideia da inclusão social. É necessário entender o porquê ter essa inclusão social, entender qual que é a forma que funciona, como que a lei da aprendizagem vai estar colocando sobre isso, certo? Uma coisa que eu acho interessantíssima, a ideia de como você vai se portar perante a sociedade, perante o mercado de trabalho. E, inclusive, incluindo a ideia de como se vestir. Isso é importante por quê? Porque na hora de colocar-se na prática, na hora que você vai se colocar perante o mercado de trabalho, o que acontece? Você pode ter uma certa ressalva, por exemplo, aí, você pode ser olhado de uma forma um pouco mais... A gente fala naquela ideia popular com o pé atrás, justamente pela forma com qual você se apresenta. Isso é fato, gente. Isso não é uma discriminação sobre uma outra forma de você estar vestido. Por exemplo, eu aqui hoje estou fazendo aqui essa gravação, a gente está nesse período de pandemia, a gente está nesse momento aí super diferenciado com a sociedade. Vou até melhorar minha luminária aqui, que está
tá vazando luz aqui, né, gente? Olha que coisa. Alguém que é da área também do audiovisual como eu tem que se preocupar com algumas coisinhas a mais, né? Mas voltando pro direito, veja bem, estou aqui neste momento aqui, na minha sala, em casa, então estou aqui de moletom, por exemplo. Eu não sei se de repente eu fosse no fórum e estivesse aqui de moletom dessa maneira aqui, com camisa do Dr. Rock, rapaz. Minha sessão ia estar, de repente, muito bem visto. Naquele momento, se estivesse exercendo algum papel na área jurídica. Não estamos falando aqui em preconceito, em coisas que teremos que lutar. Não, a gente, na verdade, está querendo dizer que há algumas formas de você se portar, algumas formas de você se vestir, é normal num local e no outro local não é. Por que hoje eu posso estar aqui dessa maneira? Não é só pelo fato de estar na minha casa, mas é simplesmente pelo fato de estar no papel de professor. Então, não tenho aqui ainda uma necessidade, por exemplo, de terno, certo? Já, por exemplo, se eu estivesse ali trabalhando na área de correspondência jurídica, fosse preposto aí de determinada causa, eu, de repente, eu não estaria vestido dessa maneira, né? Tá, ao menos aí com uma camisa um pouquinho mais alinhada ao corpo, coisa e tal, preocupar se a barba está um pouco mais bem feita. Por quê? Porque também existe uma valoração aí que pode gerar uma consequência disso, certo? Então, entender esses pressupostos são coisas que o curso de capacitação também vai estar olhando para ti. Acho legal sobre isso, acho interessante falar sobre isso, entender sobre isso, certo? Administração financeira. E a administração financeira é algo que não diz respeito só ao mercado, porque a administração financeira ela vai dizer necessariamente do seu dia a dia, inclusive na sua casa. Aquela ideia básica da administração de contas a pagar e contas a receber. Se você entender isso, você consegue entender tanto um princípio que ele é básico para administrar uma empresa. Você tem que entender que o que você tem para receber tem que ser mais do que aquilo que você tem para pagar, para você ter uma ideia de fazer caixa, uma ideia de você ter lucro e coisas afim. Ou, no muito, você trabalhar ali no vermelho não, você trabalhar ali para viver 50-50 ali, né? Você recebe aquilo que você gasta, que não é considerado. Agora, você não pode, por exemplo, gastar mais do que você recebe. E assim, eu não estou pensando só numa empresa, porque você gastar mais do que você recebe, falência de fato. Agora, estou pensando também aí no seu planejamento familiar. Porque você gastar mais do que você recebe no seu planejamento familiar, também é falência de fato da sua casa. Certo? E entendendo isso, você vai entender que você tendo uma renda, você batalhando por uma renda, você tem necessariamente uma melhor qualidade de vida. Então, principais ideias. Aí eu vou pontuar mais algumas aqui. Essas duas, aquelas que eu acho que vão falar com um pouquinho mais de força, mas a gente está pensando aqui em entender sobre resolução de conflitos, que é uma área muito atuante no direito, mas isso é para toda a sociedade. Você vai entender trabalho em equipe, você vai entender liderança, você vai entender sobre as leis trabalhistas, e por isso o profissional do direito aqui falando com vocês. E aí toda uma ideia de conhecimentos específicos, tá? Porque nem só de direito vira homem, né? Então você vai entender um pouco sobre a comunicação, um pouco sobre a matemática, um pouco sobre a administração geral, você vai entender a respeitar a diversidade, você vai entender sobre contabilidade, você vai entender uma série de outras coisas que vão estar te formando necessariamente aí, nesse papel, nesse momento, vamos dizer assim, que é o seu momento de aprendizagem, certo? Toda a ideia que você tem de inclusão, a ideia da inclusão social, aquela ideia que você vai passar por um processo que vai te capacitar e estar então no mercado de trabalho, ele passa por todo esse complemento. Vamos lembrar uma coisa que a gente viu lá na primeira aula, né? Esse momento para vocês não é um momento de que estou no meu primeiro emprego. Você está num programa de aprendizagem. Está no programa de aprendizagem vai dizer necessariamente que você está se preparando para então ter o seu primeiro emprego, para então ter uma carreira, para pensar no seu futuro no sentido de fazer uma graduação e aí entender também esse papel do escalonamento do conhecimento, né? Você partir aí para pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Mais do que entender, quando a gente trabalha com essa lei da aprendizagem, você começa a compreender que você pode também, não tem simplesmente aquela ideia de que isto aqui não é para mim. Bom, aí eu vou me atrever a fazer a minha brincadeirinha que eu sempre faço.
Quando alguém me fala assim, mas eu não tenho tempo, eu falo assim, tá aí, dá meia-noite às 6 horas da manhã. Você está dormindo, mano? Você tem. É claro que é assim, você não vai ficar 24 horas acordado, trabalhando, estudando. Não é isso que eu estou falando, como eu falei, é apenas uma brincadeira essa que eu faço. Porém, o que a gente quer dizer, o que eu quero dizer com essa brincadeira é que é correr atrás, né? Como eu sou da área também das artes, área da música, citando uma velha canção, quem sabe faz uma hora e não espera acontecer. A gente logo mais se vê e se fala mais. Um grande abraço.